Olá, estou de volta com mais um Política em Pauta. Hoje recebendo uma liderança do município de Nova Santa Rosa, Lari Ritz. Ele que já foi vice-prefeito, que já foi vereador por 4 mandatos, hoje está aqui. Veio tomar um cafezinho comigo, falar do cenário político eleitoral do município Nova Santa Rosense. Seu Lari, satisfação recebê-lo, seja bem-vindo pela primeira vez agora no nosso estúdio. Muito obrigado, Ana Paula, pelo convite que vocês formularam a mim, para fazer presente aqui, bater um papo com vocês. Quero saudar também os internautas e dizer que é sempre uma satisfação poder conversar com a imprensa e, de repente, esclarecer algumas questões a nível de município do nosso grupo político. Seu Lari, é impossível falar da política de Nova Santa Rosa sem a gente falar da sua trajetória, né? Tem uma trajetória, uma caminhada política bastante marcante no município. Começou já lá desde a emancipação do município, como vereador, depois como vice-prefeito, nas passagens pela Câmara de Vereadores, sempre, inclusive também com um certo destaque, atuando como presidente. E na eleição passada foi o candidato a prefeito pelo grupo de oposição. Atualmente o senhor está no União Brasil e a gente sabe que o seu partido oficializou recentemente, agora no começo de setembro, 5 nomes como pré-candidatos, né, pessoas que podem vir a se tornar pré-candidatos a prefeito pelo partido. O senhor é um deles. Como é que está esse processo lá, Lari? Vocês já anunciando nomes, vocês mostrando que a oposição está se articulando, está, de certa forma, unida e já apresentando nomes para que a comunidade já possa começar a avaliar, né, de repente, qual que vai ser o melhor ou qual que vai ser o mais adequado para determinado momento no município. Eu não estou aqui falando em nome do União Brasil, do partido, porque nós temos o presidente, que é o vereador Jairon, e realmente esses 5 nomes colocados foi uma consequência de uma reunião, uma conversa que nós tivemos e que achamos por bem, quem quisesse deixar o seu nome à disposição para ser um pré-candidato, seria a hora da gente divulgar. Por que a gente fez isso? Porque o povo também precisa saber quem tem interesse. Não adianta querer dizer, eu vou ser pré-candidato ou depois candidato, e você não tem assim uma trajetória, um trabalho que está sendo feito por essa pessoa. Então, nesse sentido que a gente colocou os nomes para a população ter uma noção de quem poderá ser pré-candidato. Lari, além do seu nome, quais são os outros 4 do União Brasil que vocês colocaram à disposição para avaliação da comunidade? Pode citar para a gente? São os 3 vereadores do União Brasil, a vereadora Maria Esther Baumann, o vereador presidente Jairon Arndt, o vereador Edgar Buchholz e o Roque Lorenzato. E mais o meu nome que foi citado também. Além do União Brasil, o Progressistas, o PP, também indicou um nome que é o Ricardo Lorenzato. Além do União Brasil e do PP, qual outro partido integra o grupo de oposição? Além desses, devem surgir outros nomes? Como é que é isso, Lari? Nós temos ainda agora foi criado recentemente os Republicanos. Então a gente está aguardando a provável indicação de algum nome, se eles têm algum nome que acham que pode ser um pré-candidato. Então, nós estamos em 3 partidos, União Brasil, PP e Republicanos. Tem vários nomes, são 6 até o momento, né, do grupo de oposição. Ele não dificulta, muitas vezes, quando 2 nomes, ou no máximo, 3, tal. Quando tem muitos, não torna o processo um pouco mais complicado, mais complexo? Não, eu vejo justamente o contrário. Porque você tem que dar oportunidade a quem quer pôr o seu nome à disposição. Se você limitar 2 nomes, aí os demais podem não se sentir bem. Já escolheram, então eu fico fora do processo eleitoral. Então,
a intenção é justamente dar oportunidade de quem realmente quer participar, e não se reduz só aos 6 nomes. Poderão surgir outros nomes, e isso é muito saudável, né? Isso é muito salutar em podermos contar com mais gente que se dispõe a concorrer a algum cargo eletivo. Esse processo aí agora do desenrolar, até a questão de bastidores, como é que está sendo lá? Quando tem mais que um nome, cada um vai buscando seu espaço, mas muitas vezes tem burburinho no meio do caminho, às vezes dá alguns conflitos internos. Como é que está lá no grupo de vocês? Isso está tudo muito tranquilo por enquanto, ou já está tendo esse tipo de situação? Não, está tudo calmo, né? Cada um que foram citados, eu acredito que cada um está fazendo o seu trabalho no sentido de colocar para o eleitor do nosso município de que ele tenha interesse em ser um pré-candidato. Mas isso também não brota assim de um dia para o outro. O cara tem que fazer o trabalho dele também, tem que fazer as visitas, tem que conversar com o pessoal, tem que argumentar, e não tem nomes novos, né? Então eles já são conhecidos e já participaram, praticamente todos já participaram de campanhas eleitorais, mas muita gente está mais tempo fora, ele vai ter que reconquistar, vai ter que fazer um trabalho onde ele futuramente, se a gente, não sei como que vai ser a escolha, mas provavelmente através de pesquisa, o nome dele aparecer. O senhor particularmente, como o senhor frisou aqui que ainda não é uma pré-candidatura, mas seu nome está à disposição do grupo, como é que o senhor particularmente tem trabalhado isso? Também coloca o nome à disposição, também não pode ficar parado, tem que dar as caras e tudo mais. Como é que está sendo esse momento do Lari? Já está participando talvez de uma forma mais ativa? Como é que que mecanismos você está buscando para, de certa forma, talvez fazer com que o seu lançar de nome se torne, de repente, uma pré-candidatura e, quem sabe, até uma candidatura mais uma vez? Olha, eu sinceramente, eu não parei, né? Política a gente faz a vida toda. Então, isso desde 1900 e antigamente, até agora a gente age da mesma forma. Então, você tem que participar dos eventos, você tem que sair para conversar com o pessoal e tal, né? Fazer esses contatos. Então, para mim, é uma coisa natural, que é uma sequência daquilo que a gente já vinha fazendo. Uhum. O seu grupo é formado hoje, como falamos, pelo Republicanos, pelo Progressistas e União Brasil. Existe a possibilidade de mais algum partido vir se somar ao grupo de vocês? Olha, existe, né? Por que não? É só o fato dos grupos, então, sentar e conversar, partidos, né? A gente nem ainda acredito, eu não participei, né? Acredito que não houve essas conversas ainda de mais um partido participar, mas a gente o nosso grupo está aberto de que se algum outro partido queira fazer parte do nosso grupo, está sempre de portas abertas e seja bem-vindo. O senhor citou agora há pouco dos nomes aí do grupo, são 3 vereadores. Como é que é lá na Câmara? É 5-4, Lari? Como é que é isso lá? 5-4. Nós temos, eu citei 3 vereadores do União Brasil, mais um do PP. Que então, formam o grupo de oposição. Nosso grupo, eu não gosto muito de chamar de oposição, porque geralmente na Câmara, quando fala em oposição, aí aparentemente alguém pode dizer, bom, mas são contra, e não é contra. A opinião de um nem sempre é a opinião dos outros 3. Mas a votação em si, ela vai ser sempre conjunta. Então, a oposição, a gente diz oposição muitas vezes sem querer, mas a oposição, ela vota conscientemente daquilo que acha que é melhor para o povo, e nunca contra a administração, né? Existem alguns projetos que os vereadores acham que não é viável nesse momento. Então, existe essa possibilidade de eles votar contra também.
Maria, uma das grandes ferramentas usadas, especialmente nesse processo que antecede uma eleição, são as pesquisas, a pesquisa eleitoral. A gente tem, eu pelo menos ouvi que o ex-prefeito Rodrigo Fernandes está também aparecendo nessas pesquisas, não sei se vocês têm feito, mas o nome dele não está aqui como, pelo menos até o momento, como indicado, né, como um possível pré-candidato a prefeito. Como é que está a participação dele? Eu sei que ele não é do mesmo partido do seu, mas é do mesmo grupo. Existe alguma possibilidade dele voltar a esse cenário, talvez como um pré-candidato a prefeito, ou ele tem um papel hoje, digamos assim, de atuar mais na articulação, nos bastidores? Olha, eu não cheguei assim, ultimamente, a conversar a respeito dessa participação mais efetiva dele no nosso grupo. Mas ele não aparece entre os nomes, porque o PP indicou apenas o Ricardo Lorenzato como pré-candidato. Então, também não sei o motivo, mas a princípio nesse pensamento de que hoje talvez ele esteja mais tentando organizar o partido ou fazer com que o partido ande, porque ele tem uma afinidade maior com o deputado Dirceu Esperafico. Talvez seja isso, mais na retaguarda do que ser pré-candidato. Linha de frente. E como é que vocês estão lá? Já estão fazendo pesquisas? Já têm feito pelo menos alguma aí para consumo interno, para sentir, de certa forma, né, um termômetro de como está a aceitação ou não dos nomes colocados para a comunidade? Olha, se foi feita uma pesquisa, não sei. Eu não participei de nenhuma pesquisa. E se tem alguma pesquisa, eu sei que teve uma pesquisa e foi dia 7 de setembro. Só não descobri ainda que grupo que fez. Então, eu não tenho números. Mas nós, oficialmente, nós não fizemos nenhuma pesquisa. Na sua opinião, o senhor acredita que é uma ferramenta, assim, de certa forma, bastante importante na hora da definição dos nomes? Com certeza. Você não pode só olhar que você está bem na pesquisa. Tem um segundo item, e talvez o mais importante, da tua rejeição. Então, você pode ter uma boa aceitação, mas do outro lado você pode ter uma boa rejeição também. Então, esse parâmetro, esse comparativo, você tem que fazer, você tem que analisar. E isso, o nosso grupo está ciente disso, né? Não adianta querer olhar só um lado, temos que olhar os dois lados. Uhum. O senhor que tem toda uma trajetória, uma experiência na política, em eleição, muito se fala que quando a pesquisa envolvendo eleições gerais, é um pouco mais difícil de, digamos assim, ter uma certa aceitabilidade, a questão dos números, mas quando é local, que realmente muda pouca coisa quando, vamos dizer assim, se abrem as urnas, que não foge muito daquilo que se tinha das pesquisas. É por aí, Lari, ou tanto na eleição municipal quanto na geral, não é assim algo que você pode tomar como uma base, como algo que é meio que certo, digamos assim? Não, a pesquisa é de fundamental importância, isso não tem dúvida, porque você pode estar bem num local, outro local está não tão bem. Então, você vai trabalhar naquilo onde você precisa, onde você não está tão bem. Então, a pesquisa é um parâmetro, é coisa boa, que tem que ser feita para que você também tenha condições de você te avaliar, né? O povo vai te avaliar, mas você também tem que analisar o teu nome, não é chegar e dizer, não, eu vou ser e acabou, né? Então, a pesquisa, ela é um instrumento fundamental. Seu Lari, qual que vai ser a sua participação, assim, de fato, na eleição do ano que vem? Se o senhor, de repente, for aí indicado pelo grupo para ser o candidato a prefeito, o senhor topa numa boa. Se for a vice, está tudo certo. E se não for nenhum e nem outro, de repente tiver que ser a vereador, está tudo certo? Então, eu sempre falo o seguinte, até agora eu falei e continuo afirmando. Primeira coisa, eu sou grupo. As outras questões vão vir naturalmente.
Isso não vou dizer que não vou ser isso ou aquilo, né? Mas vai depender do grupo. Então, a questão de ser pré-candidato a prefeito, ou a vice, ou a vereador, vai ser uma consequência dos debates dentro do grupo. E, consequentemente, também de uma pesquisa que vai apontar. Porque se tiver um outro pré-candidato melhor que eu, por que eu vou ter que ser? Você abriria a mão? Não, eu não tenho ainda afirmado nada, né? Então eu não vou abrir mão de nada. Sempre estou dizendo que eu sou grupo e vou ajudar o grupo. Mas o senhor tem um sonho de ser prefeito, seu Lari? A gente sabe que toda pessoa que tem uma trajetória na política, né, chega a uma altura, já passou por, né, executivo, legislativo. Qual que é? O senhor teria esse sonho? Não, quem está na política, com certeza tem essa vontade de ser também prefeito. Mas isso não quer dizer que a gente vai chegar e vai impor, não, agora eu quero ser e vocês trabalham para eu me eleger. O pré-candidato, ele também tem, ou que nem eu, no caso você me perguntou, você tem que saber também quando que você tem que parar ou seguir. Então não adianta você querer insistir numa coisa que você vai ver que não... Você vai dar com os burros na água e vai prejudicar o grupo. Então, como eu falei, cada um tem a pretensão de ser prefeito. E está na política, isso está no sangue. Mas isso não quer dizer que a gente briga para ser. Não, vamos primeiro ver a questão do grupo. Na sua opinião, qual que seria o prazo ideal para a definição dos nomes? Muito se sabe que se a pessoa, o grupo em si, às vezes decide por determinados nomes com muita antecedência, até chegar o momento de você entrar em campo, pedir votos e tudo mais, os nomes já estão desgastados. Como também se deixa para última hora, muitas vezes não dá um tempo, não se tem um tempo adequado para trabalhar os nomes. Na sua opinião, qual seria o mês ideal? Porque a gente já sabe aí que dezembro está batendo a porta, né? Possivelmente fique aí para 2024, mas quando seria esse período ideal para o grupo de oposição conseguir trabalhar com tranquilidade os nomes, né, diante da comunidade? Não, é por isso que a gente lançou esses nomes para serem pré-candidatos a prefeito. Por que isso? Porque cada um vai ter que fazer a sua parte. Então vai ter que sair a campo, conversar com o eleitor, explicar que ele poderá ser um pré-candidato. Então ele vai ter que fazer a campanha dele já antecipado. Então a campanha dele já vem sendo feita e quando ele for o candidato a prefeito, a metade da trajetória ele já fez. Então, efetivamente, vai começar a campanha no momento do lançamento da candidatura. Então, o prazo é o ideal que está hoje, né? Uhum. Como é que estão as questões partidárias? Em abril, ali, teremos aquele período de janela partidária, onde as lideranças, os vereadores, enfim, de repente, podem mudar de partido. Como é que está isso lá? Existe a possibilidade de ter muita troca? O senhor mesmo já chegou a pensar, de repente, em deixar a União Brasil? Ou é muito cedo, ainda vai avaliar isso mais para frente? Não, a princípio não tem nada ninguém cogitou em sair. Claro que tem uma outra pessoa que muda, que não tem um cargo eletivo. Mas a questão não está assim tão alarmante, não tem assim uma coisa, não, vamos mudar de partido porque esse está com a esquerda, está com a direita, nada disso, não está sendo cogitado nada a princípio. Uhum. Existe a possibilidade hoje, alguma liderança ou até mesmo um vereador, de repente migrar para o grupo de vocês, ou vice-versa, né? Talvez alguém assim que pelo menos se escuta de burburinho, ou por enquanto tudo tranquilo por lá? Não, assim está tranquilo, mas existe a possibilidade, né? Pode acontecer que um outro saia, entra no outro partido e tal, né? Lari, a gente fala aí, puxando, resgatando aí os últimos anos de governo. 8 anos de Norberto, aí vocês
estiveram na prefeitura por 4 anos, com o ex-prefeito Rodrigo Fernandes, e o Norberto, de novo, agora já entrando aí no seu último ano, de novo, da segunda gestão, 2 mandatos seguidos. Como é que é isso quando você vai articular uma campanha eleitoral como a do ano que vem, que se aproxima? Já é uma dificuldade você, vamos dizer assim, quem tem a máquina na mão tem uma certa vantagem. E também tem a questão da mudança. Como convencer o povo de que mudar é importante, é necessário, é salutar? Olha, sempre é difícil trabalhar contra a máquina, né? Isso não tem dúvida nenhuma. Mas a questão da mudança, eu acredito que o próprio eleitor está começando a ver que a mudança é salutar. A nível nacional aconteceu isso, né? Aconteceu tudo que a gente está acompanhando, mas aconteceu. Então, a nível local, a nível de Nova Santa Rosa, acredito também que grande parte do nosso eleitor está com essa ideia de dar uma chance para outro grupo administrar o município. Então, não é fácil, mas a gente também nunca vai dizer que isso é impossível, né? Que nem nós citamos, a máquina na mão é metade do caminho andado, né? Uhum. O que, na sua opinião, não pode faltar para que o seu grupo vença a eleição no ano que vem? Trabalho. Trabalho, argumentar, mostrar para o eleitor que não criticar o trabalho que vem sendo feito. Tem coisas que poderia ser melhor, tem, mas também a gente não vive só de críticas. A gente tem que reconhecer o que está certo, mas também argumentar e tentar fazer melhor. Então você tem que ter um projeto de governo bem feito, bem elaborado, de mostrar para o eleitor, convencer o eleitor de que esse projeto é o melhor. A gente sabe que o grupo de situação, até pelo prefeito Norberto não poder se candidatar à reeleição, porque ele já está em uma reeleição, que o grupo deles também está vivendo todo um processo de definição de nomes, não há nada definido, a questão que um quer, outro quer também. Então, isso também gera uma expectativa maior na comunidade, porque os 2 grupos ainda não têm nome definido. É isso que você sente na comunidade, Lari? Sim, que eu falei antes, eu acho que a definição de nomes, dizer que é tal dupla ou tal dupla, é muito cedo. E o desgaste até o ano que vem é muito grande. Então, como os 2 grupos, eu acho que têm essa dificuldade em definir realmente quem vão ser os primeiros pré-candidatos, depois os candidatos. Então, existe essa dificuldade dos 2 lados. Mas vamos trabalhar para ver se a gente, o quanto antes, define e, internamente, ao menos, a gente definir quem que vai ser a nossa dupla para concorrer à eleição do ano que vem. Mas vocês percebem, por exemplo, os munícipes interessados desde já, que ainda, de certa forma a gente ainda está longe da campanha e da eleição em si, mas vocês têm percebido um interesse maior por parte da comunidade nessa questão quando se fala de política? Como é que está sendo lá em Nova Santa Rosa? Não, questionamento sempre existe. Você sai, como é que está a política? Quem vai ser o candidato? Então você não tem assim uma definição. Nós temos 5 candidatos, 5 ou 6 candidatos. Desses aqui sai a dupla. Então nós temos sempre enfrentado esse questionamento, e isso não é só do nosso grupo, deles provavelmente também acontece de que são questionados quem vai ser o candidato. Mas isso é bom, sabe? Que o pessoal hoje começa a se envolver mais, a se interessar, né? A próprio opinar, não, mas pode ser aquele com aquele e tal. Então a gente tem uma base, né? E esse foi outro motivo que a gente fez, né? Porque a opinião pública vale muito. Então, a pesquisa é fundamental, mas a opinião pública no dia a dia também é importante.
Então, essa é uma questão que nós também levamos em conta para lançar esses nomes para pré-candidatos. Na sua opinião, qual seria a composição perfeita? A gente sabe que tem pessoas na política, enfim, lideranças, muitas delas, inclusive, que atuam pelos bastidores, e existem estratégias. Por exemplo, é o ideal que seja uma pessoa mais experiente na política com uma liderança jovem. Ou então, uma liderança jovem com uma mulher. Né? Tem muito essa pegada de ter alguém, uma mulher na chapa. O senhor também é dessa opinião que é interessante mesclar, prestigiar, ou deve ser levado tão somente em fato aquilo que as pessoas estão mostrando a partir das pesquisas? Não, eu concordo em dar oportunidade para quem realmente tem interesse. Então, seja homem ou seja mulher, a mulher também tem deve ter a mesma vez que o homem. E o mais importante que eu vejo é a falta de lideranças novas. Isso é uma preocupação que nós estamos vendo de fazer com que as lideranças novas surjam, né? Vão se criando, porque daqui uns dias nós não vamos estar mais. E quem é que vai assumir? Se você não deixa ninguém crescer ou não faz uma campanha de que o jovem participa da política. Então, é de fundamental importância a criação de lideranças novas para que o grupo ou a política local ela seja renovada também. Que nós, que nem eu falei, né, nós estamos com os dias contados, politicamente, nós vamos estar fora. Então, temos que ter lideranças novas. Maria, como você projeta que seja a eleição do ano que vem? A gente sabe que Nova Santa Rosa é um município onde toda a campanha é muito acirrada, os grupos são muito assim ferrenhos. A gente sabe que lá dá bastante perrengue. Como é que você vislumbra 2024? Até considerando também tem sempre as denominações religiosas, né? A gente sabe que isso de alguma maneira interfere, não sei se interfere muito ou pouco. Como é que tu projeta o ano que vem? Olha, eu acredito que essa eleição vai ser bem mais tranquila, bem mais calma. Claro que sempre vai ter algum empurra no bom sentido, né? Mas algum desentendimento. Mas eu acredito, no geral, o povo está começando a ficar mais ciente, também não aceita mais tanta provocação. Porque a pior coisa é quando o cara descobre que eu vou votar para fulano. Então eles ficam, né, em cima do eleitor para tentar modificar o pensamento dele, né, o voto dele. E isso acho que nessa próxima eleição vai acabar, a maioria dessas coisas vai deixar de existir, porque o nosso povo aprendeu muito nessa última eleição para a presidência da República. Eu acredito nesse sentido, vai dar uma abafada no geral. Então, não vai ter assim grandes confusões. Eu espero, ao menos, que isso aconteça. O senhor acredita que esse efeito Bolsonaro ele vai ter alguma interferência lá em Santa Rosa? Até porque Santa Rosa foi um dos municípios mais bolsonaristas do Brasil. É claro que a gente sabe que lá também tem, a grande maioria né? A esquerda não tem muito, não tem tanta presença, então isso já é fato, né? Mas de que forma esse efeito Bolsonaro ou essa questão do município ser extremamente bolsonarista vai interferir na eleição municipal? Não, o nosso grupo fez a parte que coube a nós, né? Que nós assumimos desde o início apoiarmos o Bolsonaro, e no primeiro turno fizemos, me parece, 82% em alguma coisa, e no segundo turno aumentamos o percentual. Então, essa questão vai influenciar bastante, porque hoje o povo sabe quem apoiou o Bolsonaro e quem não apoiou. Né? Lá, muita gente fala, olha, realmente teve gente que não apoiou, e isso, para o nosso grupo, é benéfico. Né? Porque nós, desde o início até a última hora, a gente sempre apoiou
o Bolsonaro, e isso vai influenciar bastante na nossa eleição para o município. O senhor acredita que essas pessoas que falaram que apoiaram, mas que talvez não apoiaram, agora, quando for pedir o voto, perdeu a confiança do eleitor? É mais ou menos por aí? Tem gente que não vai acreditar, não, porque eles presenciaram a atitude deles, o comportamento, né? Então, muitos vão seguir aquilo que eles viram durante a última campanha presidencial. Seu Lari, o senhor tem uma trajetória, né, desde o começo do município de Nova Santa Rosa, acompanha o crescimento, o desenvolvimento, a questão política. O que, na sua opinião, hoje é o ponto alto do município? O que é assim que o senhor destacaria, que é um destaque quando a gente fala em Nova Santa Rosa? É preciso destacar isso. Olha, o nosso município é um município pequeno, então existem indústrias, não vou dizer, tamanho do município, elas são grandes indústrias, conforme o tamanho do município. Indústrias e o agronegócio. Comércio também está bem estruturado, tem associação comercial que funciona bem, e a diretoria lá está trabalhando de acordo, está trabalhando bem. Então, ali tem indústria, tem o comércio e o agronegócio. A diversificação do agronegócio, porque são pequenos produtores e essa diversificação na lavoura é de fundamental importância. Então, é uma engrenagem, né, que a gente não pode destacar e deixar fora um segmento, né? É uma engrenagem conjunta que toca o município. Faz a coisa andar. Agora, falando de algum setor, alguma área, ou talvez alguma obra que seja importante, que ainda não existe, alguma coisa que o município merecesse assim, uma atenção especial, especialmente dos gestores, né? Seja a sugestão que venha de algum vereador, ou enfim, do próprio prefeito, né? ou do próximo que for eleito. Poxa, ó, Nova Santa Rosa merecia isso, temos que olhar para isso. Qual setor o senhor acha que seria esse, ou obra que está faltando, digamos assim, que deveria ser, que o município deveria ser contemplado? Olha, em todos os setores, a administração pública ela tem que ter a sua participação, tem que ter o seu incentivo, tanto na indústria, no comércio, na agricultura, mas uma obra que eu acho que muito munícipe está esperando é o saneamento básico, o esgoto, na sede do município, que já está há anos parado, e essa obra teria que ser realizada o quanto antes, o bem do município, saúde, né, entra N coisas que beneficia esse saneamento básico. Eu sei que é uma obra enterrada, ninguém quer fazer porque não aparece, né? Mas para o munícipe isso é de fundamental importância, mesmo sendo uma obra enterrada. É cara e não dá voto, digamos assim. Não dá voto. Seu Lari, foi uma satisfação recebê-lo aqui para esse bate-papo, falar um pouquinho da política, dos bastidores lá de Nova Santa Rosa, e deixo o senhor à vontade aqui para as considerações finais, caso a gente não tenha lembrado de falar de algum assunto, algo que o senhor gostaria de externar, fique à vontade. Não, eu apenas quero agradecer o convite que vocês me fizeram, tanto o Arno como você, o jornal, né? E eu realmente, do fundo do coração, eu agradeço essa minha participação, essa contribuição, pouca, mas algumas sugestões. E aos internautas, aos munícipes de Nova Santa Rosa e também da região, eu quero desejar um feliz e abençoado Natal, um próspero Ano Novo, e que Deus abençoe cada um de vocês. Eu sei que talvez a gente não consiga mais, esse ano, transmitir alguma mensagem do tamanho que é essa aqui, então por isso que eu aproveito essa oportunidade em desejar isso para o nosso internauta. Muito obrigado e um grande abraço. Seu Lari, da nossa parte, desejamos sucesso lá na sua trajetória,
na sua caminhada política por lá, e de repente a gente volta a conversar ainda ano que vem, dependendo do desenrolar das coisas por lá. O senhor sabe que aqui o senhor tem portas abertas e sempre muito bem-vindo. Com certeza. Muito obrigado. O Política em Pauta vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em Marechal e região. O Presente, você bem informado.